Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso quarto e último bimestre deste ano atípico, tanto para vocês como alunos, não somente como alunos, como seres humanos, mas também para nós aqui, profissionais, professores, pessoas que envolvem todo o corpo docente do Colégio Presidente Médici. Nosso último bimestre, nesse bimestre com corrida de orientação, tá? Vamos saber todo o contexto do que é corrida de orientação, conceito histórico, tudo que envolve as corridas de orientação, tá? Já ouviu falar sobre isso? Não? Então este é o grande momento. Os objetivos da aula: nomear equipamentos usados na corrida de oração, interpretar um mapa na corrida de orientação, tá? Pois o mapa ele é muito específico nessa corrida, nesse tipo de corrida. Elaborar estratégias para a corrida de orientação, tá? Então, atividades. RA, já sabe, vai lá na contracapa do teu livro, tá certo? Com o aplicativo do RA Sai e faz a atividadezinha que tem lá. Depois você vai lá no livro, faz a atividade de 1 a 5 questõezinhas para vocês aprofundarem mais sobre o conteúdo e aprender. Certo? Corrida de orientação. Quem de vocês já ouviu falar sobre esse tipo de esporte? Alguém de vocês? Acredito eu que pouquíssimos devem ter ouvido falar, porque não é algo que está envolvido na mídia. Certo? Um mapa, uma bússola na mão, muita disposição e uma área grande e desconhecida. É como se fosse um caça ao tesouro. Pronto, você já pode começar a prática da corrida de orientação. Mas o que seria isto? Orientação ou corrida de orientação, ele é um esporte em que o praticante tem que passar por pontos de controle marcados em um determinado terreno no menor tempo possível, com auxílio de um mapa e de uma bússola, tá ok? Além disto, é uma modalidade esportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. Com isso, criou-se o conceito de preservação do meio ambiente entre os seus praticantes. Ou seja, além de melhorar a parte física, vai estar criando uma consciência aí ambiental. Apesar de tudo, não é tão simples quanto parece. A característica própria da orientação é escolher e seguir a melhor rota por um terreno totalmente desconhecido contra um relógio. Isso exige habilidades de orientação, tais como leitura precisa de mapa, avaliação e escolha da rota, uso da bússola, concentração sob tensão, tomar decisão rápida, correr em terreno natural e manter o controle da distância percorrida. Ou seja, não basta apenas ter equipamentos necessários. Por trás de uma prova existe toda uma equipe para organizar, mapear a área, distribuir pontos de controle e garantir a segurança de quem o pratica. Então, pessoal, a corrida de orientação ela vai trazer não somente benefícios como leitura de mapa, concentração, a tomada de decisão rápida, mas você precisa também saber que você não pode depender somente dos equipamentos. Você precisa ter um bom embasamento em navegação, tá? E quando surgiu essa corrida de orientação, professor? Há muito tempo, gente. A corrida de orientação, no caso, que ela é chamada de orientação, tá? Surgiu em finais do século XIX, em 1850, nos países escandinavos, e suas raízes estão diretamente relacionadas com a vertente militar, ou seja, existiam exercícios militares, como nós vamos ver aí, tá? Que realizavam as provas de orientação e tinham como objetivo principal que era os elos de camaradagem, fortalecimento do espírito de grupo e também fazer com que os soldados aprendessem leitura em um terreno totalmente desconhecido. No entanto, a orientação como desporto, como esporte, começou a dar seus primeiros passos somente em 1912, pela mão do major e líder escoteiro sueco Ernest Killander, considerado o pai da orientação. O
O major chamou a atenção de todos os jovens que se afastavam da corrida de atletismo, que naquela época era o principal tipo de competição buscado pelos jovens, tá? E trouxe-os para uma nova forma de correr. A maratona ficou dividida em 3 provas, onde a disciplina da leitura por carta e a percepção da orientação foram adicionadas. Mas somente em 25 de março de 1909 deu-se a sua primeira competição oficial de orientação, na denominada Corrida de Estocolmo, certo? Que tinha como diretor o próprio Ernest, o próprio Kilander. A prova ocorreu perto dessa cidade e reuniu mais de 200 participantes e foi organizado pela Federação de Desportos de Estocolmo, ou seja, a prática da corrida de orientação foi tão grande que a Federação de Desporto, de Estocolmo, interviu e quis também ajudar ao Kilander a realizar essa prova, certo? Dando assim um grau maior, um respaldo maior neste tipo de competição. A competição tinha uma extensão de 12 quilômetros e apenas 3 pontos de controle, e foi considerada um autêntico sucesso mundial. A partir desse momento, a orientação não parou de crescer como desporto e atualmente tem milhares de praticantes em todo o nosso planeta. Então, pessoal, a orientação chegou no nosso país na década de 70, nomeada no ano de 1971 pelo coronel Tolentino, Tolentino Paz. Ele que foi responsável pela introdução e organização das primeiras competições militares aqui no Brasil. Tá? Em 1974, este desporto foi incluído como disciplina obrigatória, certo? Na Escola de Educação Física do Exército, pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, e era visto como uma modalidade que tanto disciplinava o corpo e a mente. Nos anos seguintes, aqui no Brasil, a competição de corrida de orientação foi divulgada a outras organizações civis e militares, e desde então sucederam-se várias demonstrações, torneios e campeonatos que fizeram este desporto chegar em outro patamar de excelência e reconhecimento nacional. Mas somente em 11 de janeiro de 1999, ou seja, foi nomeada aqui em 1971, pessoal, chegou na década de 70, em 1971, pelo coronel Tolentino Paz. Em 74 ele foi incluído nas escolas de educação física militares, do Exército, pelo MEC. Nos anos seguintes começaram a ter competições, mas somente em 1999 foi fundada a Confederação Brasileira de Orientação, sendo eleito como o primeiro presidente o senhor José Otávio Franco Dornelles. A Confederação Brasileira de Orientação ficou assim responsável por administrar o desporto de orientação no Brasil, e desde então que a popularidade desta atividade não parou mais de crescer. Mas, professor, eu nunca ouvi falar, por conta das mídias em que utilizamos, que também não tem tanta divulgação, tá, pessoal? Mas ela é muito grande aqui no nosso país, principalmente aqui no Nordeste, onde tem muita área para fazer esse tipo de competição. A orientação pode ser dividida em 4 modalidades, pessoal: a pedestre, a mountain bike, tá? A precisão, que são as cadeirantes, e a sky, praticados mais em países onde há neve. O esporte, que é o esqui, o esporte que não pode ser considerado de aventura ou radical, tem como regras básicas passar por todos os pontos de controle, marcar corretamente o cartão de controle e preservar a natureza. A gente vai ver já, o que é esse cartão de controle. E na Paraíba existe apenas a categoria pedestre, tá? E aí nós vamos conhecer os equipamentos essenciais para uma corrida de orientação. Claro, além da vestimenta necessária, certo? Você pode usar bota, você pode usar tênis, você pode usar calça leg, você pode usar calça frouxa, aquilo que lhe convém, certo? Desde que não atrapalhe você na sua caminhada, na sua corrida, tá? O mapa de orientação. O mapa, ele é o único material que é considerado obrigatório para a prática de orientação. Trata-se de um objeto que mostra o local a explorar, certo? E a sua rápida leitura e interpretação distingue os melhores executantes dos demais.
Numa prova oficial, o mapa de orientação é um elemento que é fornecido aos praticantes pelos responsáveis da prova. Aí, à nossa esquerda, né, nós temos um mapa oficial, certo? Onde ele vai mostrar todas as planícies, o terreno, o tipo de vegetação, entre outras, tá? E a nossa esquerda, a nossa direita, um pouquinho mais sucinta, para que vocês possam entender o que são esses símbolos. Aí no triângulozinho, ó, vamos lá para o mapa à nossa esquerda, que é o mapa oficial. Nós estamos vendo um triângulo, que é a largada da corrida, tá? E vocês podem ver que depois da largada tem vários círculos e uma numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vai até o 9. Esse círculo, pessoal, são os pontos de controle, onde você vai ter que ir lá e marcar o seu cartão controle, certo? E a chegada ela é determinada com um círculo dentro do outro, tá? Que é o 10º ponto, que é a chegada, tá certo? A bússola, é necessária a bússola, pessoal, porque ele é um acessório que vai te auxiliar a medição da distância a percorrer entre os postos de controle e de um percurso, além de demonstrar para que lado você está indo, para que você não se perca, não fica desorientado, que não é o objetivo da corrida. O objetivo da corrida é que você fique orientado, por isso que é chamado de corrida de orientação. Trata-se de um objeto muito importante que auxilia na leitura em que os orientistas fazem do mapa e ajuda-os a encontrar o caminho a seguir caso tenham desviado para ultrapassar um determinado obstáculo. Claro, na natureza sempre vai ter obstáculo, certo? Ele aponta para o norte, magnético, confirma determinada posição no terreno e é um acessório fundamental para a prática de orientação e do trekking, que vocês vão ver posteriormente no nono ano, o que seria trekking, que é a corrida nas montanhas, tá? Aí o picotador, pessoal, o picotador é o alicate que se encontra junto às balizas, tá? Se encontra junto aos prismas, certo? De cada ponto de controle. Trata-se de um objeto de plástico vermelho. Aí no livro de vocês vão ver o que é o prisma, tá? Para ser facilmente identificado como determinado número de dentes. Ou seja, não se sabe ao certo se no ponto 1 vai ser o picotador com um furo, no ponto 2 não. Certo, pessoal? Cada um vai ter um número de dentes diferentes, justamente para quê? Para que o atleta não possa burlar essa identificação. Tá aí o cartãozinho de controle, como eu falei para vocês, tá? O cartão de controle ele vem numerado, certo? Ele pode ter diversos formatos, mas sempre vai vir numerado para a picotagem nos respectivos pontos de controle. Vocês podem ver aí que no número 1, né? Ele vai ter um formato de como se fosse o Cruzeiro do Sul, né? O formato do texto. No ponto 2 ele vai ter só dois picotes. No ponto 3 ele vai ter uma espécie de W e assim sucessivamente, tá? Justamente para que não haja a questão de burlar a competição. A sinalética. Essa sinalética, pessoal, ela é a descrição da localização exata dos pontos de controle. Ela vem junto ao mapa, tá? Mas próximo ao canto superior esquerdo ou canto superior direito, não importa, ela vem, certo? Justamente para lhe especificar tudo o que você pode encontrar na corrida de orientação e assim você seguir o seu caminho de maneira mais rápida, sucinta e objetiva, tá certo? Ou seja, ela indica a localização da baliza, o que é essa baliza? É o prisma, tá? Relativamente ao elemento característico e fornece ao orientista o código do ponto de controle. Então, pessoal, nosso conteúdo ele foi simples, tá certo? Mas, porém, muito objetivo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem estar entrando em contato com o nosso canal direto na Agenda Edu ou estar entrando em contato via WhatsApp, pelo WhatsApp das coordenações, tá ok? E aí, da melhor maneira possível, eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. Próxima aula será a aula prática. Claro que não dá para fazer uma corrida de orientação online, mas nós faremos algumas atividades relacionadas à corrida, como exercícios de resistência, de velocidade, entre outros. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.